Olá, povo de Deus, quinta-feira, 10 de novembro de 2022, São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja, 32ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Filemon 1, de 7 a 20 e Lucas 17, de 20 a 25. Caríssimo, grande alegria e consolo tive por causa de tua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão. Por este motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, velho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu irmão que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Antes ele era inútil para ti, agora ele é valioso para ti e para mim. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre. Já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se em alguma coisa te prejudicou e se alguma coisa te deve, põe em minha conta. Eu, Paulo, de meu punho o escrevo. Eu o pagarei para não dizer que tu mesmo me deves a própria vida. Sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor. Conforta em Cristo meu coração. Considerando as cartas de Paulo, essa mais se parece a um bilhete que o apóstolo manda ao seu amigo Filemon, tratando de um caso difícil, possivelmente escrito da prisão em Roma entre os anos 61 e 63. Filemon era um cristão de boa posição, talvez convertido por Paulo. Seu escravo Onésimo havia fugido e tinha ido parar em Roma, onde Paulo lhe ofereceu refúgio e o converteu. A fuga de Onésimo era delito punido com penas graves, e Paulo podia tornar-se cúmplice. Paulo não quer resolver a questão por via legal, embora sugira que está disposto a pagar Filemon. Tampouco tenta mudar a estrutura jurídica daquela época e cultura, mas transfere o problema e sua resolução ao grande princípio cristão do amor e da fraternidade, mais fortes que a relação jurídica de patrão e escravo. Se Filemon perdeu um escravo, pode ganhar um irmão, e Paulo será o agente delicado da permuta. Paulo coloca um desafio imenso ao seu amigo, pois os sentimentos de um patrão frente à fuga de um dos seus escravos era de muita hostilidade. Tentar fazer passar de escravo a irmão não era tarefa fácil, nem mesmo aos cristãos convertidos, pois a sociedade continuava a mesma. Patrão é patrão, escravo é escravo. Sem alterar a ordem social e jurídica, o apóstolo sugere ao seu amigo Filemon que receba Onésimo, o escravo fugitivo, como se recebesse a ele mesmo. Paulo sabe que Filemon terá que se abrir à ação do Espírito para agir
Desta forma e declaradamente diz: deixa que eu te explore no Senhor. Conforta em Cristo meu coração. Lucas 17, 20 a 25. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está aqui ou ele está ali, e não deveis ir nem correr atrás, pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. A expressão reino, reinado de Deus, é praticamente própria de Jesus, ainda que já no Primeiro Testamento tenhamos o título de rei atribuído a Deus. O Saltério apresenta a afirmação categórica: Javé é rei. Ele vai julgar o mundo com justiça e os povos com retidão. Muitos judeus esperavam a restauração política de Israel. Como Jesus anunciou repetidas vezes a chegada do reinado de Deus, os fariseus o identificam com sua expectativa e lhe perguntam pela data exata. Jesus não responde do jeito que eles querem, ou seja, dando-lhes uma resposta em termos de cronologia. Além do mais, o reino já está no meio deles, na pessoa de Jesus. Porém, isso dependeria de eles o aceitarem como Filho de Deus, o Messias esperado. Já aos discípulos, Jesus deixa claro que chegará o dia em que eles desejarão ver o Filho do Homem e não poderão. As intervenções divinas na cultura da época aconteciam de maneira inesperada e em espaços imprevisíveis. Porém, não devem viver ao sabor dos ventos como quem não tem rumo na vida e se deixam levar por avisos falsos. Somente quem tem fé medíocre vive atrás de sinais. Jesus e o reino estão onde a busca da justiça e do direito é constante e profunda. Quem não se contenta com isso vive correndo atrás de sinais miraculosos, visões, coisas extraordinárias. É lamentável que as pessoas fiquem atrás desses fenômenos, de hóstias que sangram, de visões da Virgem ou de qualquer outra expressão religiosa. E Jesus ainda avisa aos seus discípulos que antes de chegar o dia da manifestação do Filho do Homem, ele deverá sofrer e ser rejeitado. Celebramos hoje São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Leão I, dito o Grande, ou São Leão Magno, foi Papa entre 29 de setembro de 440 e sua morte em 10 de novembro de 461. Um aristocrata de origem italiana. Leão foi o primeiro a receber o título de O Grande. Ele é provavelmente mais famoso por ter ido ao encontro de Átila, o Huno, chefe de uma confederação tribal do povo Huno, em 452, para persuadi-lo a desistir de sua invasão da Itália. É considerado um doutor da Igreja, lembrado teologicamente por seu documento, que foi fundamental durante os debates do Concílio de Calcedônia. Este concílio ecumênico tratou principalmente de questões cristológicas e elucidou a definição considerada ortodoxa
de que Cristo é uma união hipostática de duas naturezas, humana e divina, unidas em uma única pessoa, sem confusão nem divisão. Um beijo no seu coração.